Olá, aqui é Ana Coia para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 25 de novembro, dia do 329. Nossa leitura se divide em 4 partes: no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional diário da palavra, para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas e nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento. Na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Antigo Testamento, Daniel, capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe de seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias de Abed-nego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos para que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. Se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com um cozinheiro, chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem nas finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim de 10 dias, a aparência dos 4 era melhor, e eles estavam mais robustos do que os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles:
E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Para isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve alguns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que lhe dissessem o que havia sonhado. Eles vieram e se reapresentaram diante do rei, e ele lhes disse: tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: que o rei viva eternamente. Conte o sonho a esses seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus: uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, conte-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela 2ª vez: que o rei conte o sonho a esse seu servo e nós lhes daremos a interpretação. O rei respondeu: bem percebo que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que eu disse está resolvido, isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, conte-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige é difícil e não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os seus deuses. A esses não moram entre os mortais. Ao ouvir isso, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que o decreto do rei é tão urgente? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele lhe revelaria ao rei a interpretação. Então, Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, como o resto dos sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu, dizendo: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque fizeste saber esse caso ao rei. Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois isso mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança. Aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem coisas enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem,
Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, há quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas pelo apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus Cristo. E depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados no mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Salmo 119, de 65 a 80. Tens sido bons para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido eu andava errada, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque a tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu também meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que te conhecem, os teus testemunhos. Seja o teu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Provérbios 28, 14. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece seu coração cairá na desgraça. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por este momento. Compartilhe esse vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou durante a leitura.
para que possamos juntos expandir o Evangelho por todas as nações. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã.